porque Êxodo capítulo 20, versículo 12, a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado, privilégio abrir a tua palavra, poder estudar, ouvir a tua voz, que mais uma vez possamos ter as nossas atitudes transformadas, a nossa vida trabalhada, para que em nome de Jesus possamos crescer e que tenhamos maturidade, para que consigamos inclusive, através da iluminação do teu Espírito, enxergar aquilo que em nós precisa ser transformado. Que nós não sejamos insensíveis no que diz respeito àquilo que precisamos mudar. Trabalhes conosco, nós oramos, pedimos que fales conosco em nome de Jesus, amém. Queridos, 5 conselhos para filhos crentes é uma coisa interessante, porque a ideia é que desde a semana passada a gente percebeu, o texto fala que precisamos honrar os nossos pais, mas ele não diz como. E os autores de Provérbios se colocaram à disposição para estabelecer isso. O livro de Provérbios é um livro escrito na seguinte temática: o que eu gostaria que os meus filhos fizessem. Isso é uma base do livro de Provérbios. E automaticamente vamos buscar conselho, então, no livro inspirado de Provérbios, para tudo aquilo que a gente precisa entender sobre essa questão de honrar pai e mãe, que é mandamento. E é mandamento com promessa. A Bíblia vai dizer que se você fizer isso, você até vai viver mais, né? Geralmente é isso que acontece. E nós, na semana passada, já dentro dessa área, aprendemos que um filho que honra os pais jamais se esquece das suas instruções. Ele vai guardar aquilo na mente o resto da vida. A orientação que o pai deu, que a mãe deu. Ontem eu tive uma pessoa no meu gabinete e a gente entrou numa discussão legal sobre essa questão de se alguém dá alguma coisa para você, como vou falar do jeito que vocês falam, num Tupperware. Se o Tupperware dá muito trabalho, gente, eu não consigo, não dá, né? Eu tenho que fazer uma força muito grande na língua aqui para conseguir fazer isso aí, né? Tem que voltar vazio ou cheio. Ontem dentro do gabinete gastamos 10 minutos discutindo esse negócio. Eu falei, gente, não dá. Eu que sou pastor, eu recebo um Tupperware por dia quase. Não dá para manter esse negócio, não dá nem tempo de fazer comida para encher esse negócio, para trazer de volta. Não dá. Porque os irmãos da igreja são muito carinhosos, tem sempre alguma coisinha, alguém manda alguma coisinha e tal. Então não dá para mandar cheio de volta. E a irmã estava falando, não, pastor, eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe falava para a gente, não pode mandar vazio, você tem que fazer um doce, você tem que fazer alguma coisa, mandar de volta. E eu falei, nossa, dá bem que minha mãe nunca me ensinou isso, gente. Mamãe, obrigado, porque ia dar um trabalho danado como pastor. Eu ia ter que falar assim, gente, eu trabalho 10, 11, 12 horas por dia, eu vou ter que tirar 5 só para cozinhar. Porque não vai dar. A gente não vai conseguir fazer isso aí. Mas olha como é que fica na cabeça. Percebeu? Como é que ficou na mente dela? A mãe falava, e ela segue isso até hoje. Como a minha nunca falou, eu não sigo. Olha que negócio legal. Segundo lugar, a gente aprendeu com Provérbios 15 e 20 na semana passada, que um filho que honra os pais jamais os despreza, não trata com desdém. Filho não despreza pai e mãe, não trata de qualquer jeito. E a gente até falou, independentemente do grau de escolaridade, da formação, pai é pai, mãe é mãe, e o negócio é sagrado. E eu vejo alguns pais, inclusive, ensinando aos filhos o seguinte, olha, o seu pai abandonou você, ou sua mãe, mas é seu pai. E quando você ouvir, você vai respeitar. Seu pai, não interessa. Ah, mas batia na senhora, me abandonou, não interessa, é seu pai. Por quê? Porque paternidade é um negócio sagrado, da mesma forma que docência também é. Aqui no seminário, isso aí já deu até zoeira entre os seminaristas, mas não estou nem aí se eles zoam. Entrou na sala, o professor tem que ficar de pé. Por que tem que ficar de pé? Porque professor é sagrado. Não vou ficar de pé porque eu vou orar só por isso. Não.
É porque o professor está entrando em sala. O professor é sagrado. O Brasil está desse jeito que o brasileiro não valoriza o professor. País de primeiro mundo valoriza o professor. Porque professor é sagrado. Da mesma forma que pai e mãe são sagrados. Nós precisamos ter valores, voltar com esses princípios. Não se trata pai e mãe de qualquer jeito. Se trata com muito respeito, muito carinho, muito amor, com ternura. São princípios bíblicos que a gente não pode perder. Mesmo que a modernidade se instaure cada vez mais, os valores não podem se perder. Porque o que sustenta uma sociedade não é a sua tecnologia, são seus valores. Nunca se esqueça disso. A tecnologia muitas vezes trabalha até contrário. Mas os valores nunca são demais. Bem, agora sim, vamos tratar um pouquinho de novidade, né? Se você for trabalhando com uma pequena introdução para esse tempo que vamos estudar aqui hoje, se você for analisar a vida de Jesus, você vai perceber que Jesus era um filho extraordinário. Um filho que nem precisava ser extraordinário, porque foi um Deus enxertado na humanidade. Foi isso que aconteceu no evento histórico. E se você for parar para pensar, Maria nunca foi mãe de Deus, ela foi mãe do menino Jesus, do corpo que Jesus precisou habitar para poder vir a este mundo. Inclusive se submeteu a esse corpo por vontade própria, às suas limitações. Mas ele foi obediente ao seu Pai Celeste e foi obediente à sua mãe na terra. Ele respeitou os seus pais terrenos, e eu fico vendo o amor de Jesus por Maria, eu fico perplexo. Porque na cruz do Calvário fica muito evidente, quando ele diz para João, tome conta dela, e disse para ela, também tome conta dele, porque eu não vou mais poder estar aqui. Pelo menos não fisicamente. Cuidem um do outro. Dá para ver ali claramente que Jesus tinha um carinho, uma preocupação com a mãe terrena dele. Muito interessante. Jesus foi um homem de bem, pagou seus impostos, obedeceu à risca a lei mosaica, obedeceu às leis cerimoniais, obedeceu às orientações de seu pai, sujeitou-se aos direcionamentos do Espírito Santo. Foi um filho, tanto para Deus Pai, quanto para Maria, na sua humanidade, extraordinário. E qual era o lema de Jesus? Eu nasci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas sim para fazer a vontade do meu Pai. Esse era o lema dele que a gente vê em João 6,38 e 8,29. O lema de Jesus. Viver para fazer a vontade do Pai. Um filho extraordinário. Qual pai não gostaria de ter um filho assim? Que vivesse para fazer a sua vontade. Lembrando que desde que seja a vontade, né, uma vontade nobre, a vontade do Pai. Uma vontade de Deus. Porque tem mãe aí que por ela o filho não casava, né? Verdade? Mas casamento é bênção, é estabelecimento de Deus. Tem mãe aí que acha que o filho tem que receber o pagamento e dar tudo na mão dela. E não é bem assim que funciona. Tem pai que acha que o filho tem que sair para o bar junto com ele e beber, e depois ir para o prostíbulo junto também. E não é bem assim que funciona. Então não dá, você não bate com a Bíblia. Aliás, é um dos lemas do Eagles, né? Um dos manuais do Eagles. O projeto, ele prevê isso já. Você tem que obedecer o seu oficial, está à frente da sua tropa. Desde que a ordem dele não se contraria a Bíblia. Está vendo? João está ligado. Se contrariar a Bíblia, você tem autonomia para desrespeitar a ordem que o oficial do Eagles está dando. Porque não pode desrespeitar a Bíblia. A Bíblia é acima de tudo. Então, se o meu pai me dá uma direção, minha mãe me dá uma direção que biblicamente não está legal, eu não tenho que seguir. Está errado, não posso seguir. Porque biblicamente, a Bíblia me manda fazer o contrário. Bem, terceiro lugar. Um filho que honra os pais nunca alimenta sua total independência deles. Abra sua Bíblia aí, Provérbios 29.
Provérbios 29. Você pode casar, você pode ir embora do estado, você pode ir para outro país, mas você que é um bom filho nunca vai se independentizar totalmente dos seus pais. Se você fizer isso, tem alguma coisa errada. Alguém está errando muito aí. Ou foi seu pai que errou muito, ou sua mãe que errou muito, a ponto de afastar você e não querer você por perto, ou você que está errado de se afastar tanto e não manter contato. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, Provérbios 29, versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Ou seja, não fomos feitos para a independência total dos nossos pais. Não fomos feitos para ser criados, maturados, sem a presença da instrução dos pais. Nós precisamos dessa instrução, nós precisamos dar continuidade, nós não podemos ser entregues a nós mesmos, é o que a Bíblia está dizendo. Filho precisa de instrução, precisa de ajuda, de direção no caminho. Nós jamais nos desapegamos de pai e mãe, nunca podemos perder esses laços no que depender de nós mesmos. E deixa eu dizer outra coisa para você. Pastor, mas meu pai foi embora, eu tinha 3 anos de idade, eu não sei nem quem é meu pai. É quem criou você? Ah, foi meu padrasto. É ele. É ele que faz a vez de pai. É a ele que você tem que estar apegoado. É ele. Não dá para ser independente. Em alguns sentidos, pai é o que cria mesmo. Mãe é o que cria mesmo. Ah, eu não tenho nem pai nem mãe, quem me cria são os meus tios, são eles. Não se apegue nunca. Ah, são meus avós, é eles então, são eles. Não se desapegue nunca. Ah, eu tenho um tio que é uma referência para mim, então se apegue a ele. Ele vai fazer a vez de seu pai, se o seu pai não fez. Ah, um negócio diferente igual, por exemplo, meu pai foi um cara meio ausente. Quem que foi assim, uma espécie de pai para mim, uma referência? Meu irmão, que era 10 anos mais velho. E aí eu me converti, né, desenvolvi uma maturidade bíblica, vamos dizer assim, tem muita coisa para mudar, mas eu sou um privilegiado, porque eu fui chamado para o ministério, e desde cedo o padrão, qual que era o padrão? É a escritura o tempo todo, é ler Bíblia, é preparar para pregar, é me desenvolver. Então, automaticamente, eu criei uma maturidade meio que necessária para pastorear. E aí não precisei mais tanto do meu irmão, né? Mas o vínculo continua. Somos amigos. Quando eu passo, vou pregar no Rio de Janeiro, e passo por Volta Redonda, eu ligo lá, ô, terceira idade, você está onde? Chama ele de terceira idade, fica bravo. Você está onde? Sabe por quê? Eu estou passando aí, vamos almoçar no restaurante tal. Mesmo que eu não vá entrar em Volta Redonda, almoçar com a minha família, mas o laço não se perde, a gente não pode perder esse tipo de laço. Ou passar por lá, vamos nos encontrar, vamos comer um peixinho. Tem um restaurante lá na beira da Dutra, lá, que a gente come um peixinho lá, muito bom. Pirão, gente. O pessoal acha que o meu prato predileto é churrasco. Não, é pirão de peixe. Se tiver pirão de peixe e arroz, não precisa mais nada, não. Eu não preciso nem do peixe. Peixe vira um adereço. E a Bia já começa a falar, vai devagar, hein? Porque quando é pirão eu perco até a educação. Provérbios 23, abre aí, Provérbios 23, versículo 22. Eu estou começando a ficar preocupado, porque eu estou começando a ver umas roupas aí que não estão no joelho. Estou começando a ficar preocupado com isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, roupa na igreja aqui, Pipo Taubaté, no joelho. Tá? Deixar isso bem claro para você, a gente não usa leg, tá? Se for usar leg, o vestido tem que estar até no joelho. Estou começando a ver umas roupas curtas, eu vou ter que falar de novo. É joelho, hein? E leg só para dormir. Tá certo? Por favor. É possível. E a regra, ela não vai se assim, ela não vai se enlarguecendo, não. É a mesma, querido. Só vai mudar o dia que o pastor Luciano morrer.
Viu que eu não falei nem o dia que eu fui embora. Viu? Vocês vão ter que me aturar. Não vai mudar. Então, dá uma moral aí. Eu estou vendo coxa de fora aí e o negócio não está legal não, hein? Vamos lá, hein? Provérbios 23, 22. Ouve o teu pai que te gerou. Não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Está vendo? Não é só quando é novo, não. É durante o envelhecimento. Aqui existe uma discussão se é quando vier a envelhecer você, filho, ou o pai. A maioria vai dizer que é o pai e a mãe, eles envelhecerem. Mas geralmente quando eles envelhecem, você já está adulto. Não é verdade? E a Bíblia vai dizer, mesmo que seja pai e mãe aí, você jamais pode perder esse vínculo. Jamais pode desprezar. Jamais você pode virar as costas. Tem que estar pertinho. Isso indica inclusive o cuidado. Você jamais pode abandonar os seus pais. A Bíblia está falando de uma rebeldia, de insolência. Mas o que é que faz um filho adulto desagregado, se não isso? Exatamente isso. Ser insolente, não quero estar perto dos meus pais, porque meu pai fica falando na minha cabeça, minha mãe fica me chamando a atenção. É insolência que afasta muitas vezes os filhos. E outra coisa, aprenda a ver a repreensão como coisa boa. Por não ouvir a repreensão, eu quase morri. Nós precisamos aprender, a gente tem que mudar essa mentalidade. À medida que a gente envelhece, amadurece, a gente tem que começar a perceber que a repreensão é coisa boa. Nossa, mas que pai chato, que mãe chata, nossa, que professor chato, nossa, que pastor chato. Tem motivo. Se fala com você porque ama, porque se não amasse não falava, deixava você solto por aí até quebrar a cara, mas não quer que quebra, é por isso que fala. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7, vou mostrar um texto para você. Marcos 7. A partir do versículo 8. Olha o que diz o Evangelho de Marcos. Olha, vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhe ainda, bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, não mais lhe permitis fazer coisa alguma por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós transmitistes. Também muitas outras coisas semelhantes fazeis. Jesus está batendo nos fariseus aí, que tinham o hábito de abandonar os pais, tentando usar os votos para isso. O que é corbã? Corbã, na palavra aramaica, que era usada para maldição. É como se você dissesse assim, se eu um dia comer alguma coisa demais nesse sentido e quebrar o meu voto que eu fiz com Deus, que eu estou prometendo agora que eu não vou mais comer isso demais, que seja corbã, que esse alimento me seja corbã, ou seja, que ele seja maldição para mim, que ele me faça mal. O que os fariseus faziam? Se um dia eles quisessem segurar dinheiro e não dar aos pais, eles dedicavam o dinheiro deles a Deus.
E diziam, e que seja corbã, se eu usar esse dinheiro para outra coisa. Entende o negócio? Mas na verdade o que eles não queriam era sustentar os pais. Aí eles dedicavam o dinheiro deles para outra coisa. Vou fazer um voto com Deus aqui agora. O meu dinheiro vai ser para dar o dízimo e para cuidar da minha família. E que se eu fizer, minha família aqui, os meus filhos e a minha mulher. E se eu fizer qualquer coisa diferente disso, Deus, que seja maldição. Meu dinheiro seja amaldiçoado. Mas muitas vezes eles faziam esse voto, no coração, era para não ter que alimentar os pais. E aí Jesus diz assim, vocês estão invalidando a palavra de Deus. Porque vocês fazem um voto desse, mas a Bíblia vai dizer que você tem que cuidar de pai e mãe até o final, honrá-los. E vocês assim tentam invalidar a palavra de Deus. Vocês invalidam a palavra na atitude de vocês. E vocês estão fazendo isso num monte de coisa, Jesus ainda diz. A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente usa uma coisa que é divina para quebrar a própria Escritura. Tem que tomar muito cuidado com isso. Jesus disse que os judeus invalidavam a palavra de Deus, pois não cuidavam dos seus pais. Todas as vezes que você não cuida dos seus pais, deliberadamente, por opção, se nós fizermos isso, nós quebramos a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que temos que honrá-los. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Olha o versículo 4, o que diz. Efésios 6. Eu vou ler de 1 a 4, mas na hora que nós chegarmos ao 4, preste bem atenção. Efésios 6, de 1 a 4, a Bíblia diz, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E aí olha o versículo 4, e vós, pais, não provoqueis a ir os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. De vez em quando tem algum pai que me pergunta, pastor, esse negócio da ira aí, como é que eu trabalho com isso? Meu filho agora qualquer coisinha, só, você não pode me irar não, hein? Aí dependendo da idade do filho, eu falo assim, planta a mão na orelha dele quando ele falar isso. Ele fica irado com vontade. Porque, vê se pode, rapaz, o filho querer falar um negócio desse, jogar a Bíblia na cara do pai. Dá logo um tapão, que aí fica um negócio legal. O próximo que você fizer, você vai tomar outro. É filho querendo desafiar pai com a palavra, você está invalidando a palavra já, só de falar com seu pai desse jeito. E você que quer cobrar do pai, não vai respeitar seu pai? Vai quebrar a Bíblia também. Ah, pai, a Bíblia fala lá, hein? Você está me irritando, hein? Ah, se eu falasse isso com a minha mãe, com meu pai. Gente, nós estamos vivendo uma geração de pais frouxos. Isso é uma verdade. São pais frouxos. Estamos vivendo uma geração de pai que não... Vou dizer uma coisa. Tem que chegar junto, pessoal. Chega junto, porque depois que tiver criado, aí a coisa complica. Mas a verdade é bíblica também. Primeiro, você tem que criar no Senhor. Está lá, versículo 1. E segundo, faça de tudo para não irritar os garotos à toa, sem motivo, de bobeira, que tem pai que é chato pra caramba. Tem ou não tem? Tem também. Camarada pega no pé à toa, sem necessidade. Tem gente que bota um estresse na vida da criança que não precisa. Nossa, mas tirou só 9,5. O que é isso? Cobra de uma criança como se não pode tirar, não tem espaço para errar. Aí gera uma geração, uma turma, que depois não consegue ser promovido no Eagles aqui, não se aceita. Começa a chorar, porque não tem espaço para não ser perfeito. Tem que poder errar, tem que poder não conseguir, tem que poder ter dificuldade.
Você tem que conseguir um equilíbrio nisso aí. Tinha pai do lado de fora, tinha mãe, né? Tinha mãe do lado de fora aí domingo dizendo: absurdo esse negócio do Eagles. Por que só promoveu 7? Tem 40. Oh, por que não veio falar comigo desse jeitinho assim? Porque esbraveja, mas não fala comigo não. Eu estou brabo não, tá? Deixar isso claro. Esbraveja aí fora, fala com um monte, mas não fala comigo. Eu queria que falasse comigo. Pastor, que absurdo, vai cuidar da sua vida. Se vier com a crista alta, eu também não posso afinar. Só cuida da sua vida, do seu ministério. O Eagles é minha responsabilidade e vai ser assim que vai funcionar. Porque se vier sendo ignorante, eu ponho no lugar na hora. Se vier conversar de boa, eu também converso de boa. Tranquilo, mas crescer para cima de mim, que não passou uma madrugada com a gente ainda, com o Jones tocando corneta 10 para as 6 da manhã, e a gente tendo que acordar para cuidar do seu filho, você ainda vai reclamar? Você está de brincadeira. Dormimos às 3 da manhã para acordar às 6. E nessa cozinha aí ralando e fazendo comida, e a garotada falando: não gosto disso. Nossa, é isso, eu não gosto disso. Só, querido, sem problema, a Bíblia fala do jejum. Se você quiser, vai na fé, tranquilo, vai orar, ora, isso é legal. Dedica o dia em oração, né? Porque também, né, cara, tem pai que não gosta não, filhinho, então mamãe vai fazer franguinho, não quer franguinho, não, vai fazer boizinho. No Eagles não tem isso não, parceiro. Ou come, não tem plano B, né? Então, a ideia é essa mesmo, é para entrar numa área que alguns pais não entram, justamente para ajudar a formar, porque se deixar, estraga, né? Tem pai que estraga. E quer falar do Eagles, que não sabe nem como é que funciona, por que foram só 9, nem perguntou. Já quer criticar, 7, né? 7. Por que foram só 7? Né? Já quer falar aí fora. Mas por quê? Porque o filho não foi promovido. No final das contas, tudo gira em torno do ego. Estamos vivendo um tempo difícil. Aí eu fico pensando, não dá para irritar, não dá para viver irritando o filho, mas também não dá para não chegar junto, gente. Não dá para querer que tudo o que aconteça é do jeito que seu filho deseja. Isso não dá, porque senão não vai criar no Senhor. Já teve pai que veio procurar e disse: pastor, parabéns pelo projeto, coisa linda. Olha, queria ver meu filho lá, mas não foi dessa vez, nós vamos continuar perseverando. Ah, que legal, que atitude legal. Garanto para você que esse filho vai ter mais sucesso, porque a situação que o envolve é mais equilibrada, é mais madura. Um filho desse, ele se sobressai, psique fica melhor. Porque no final das contas, criação é quase tudo, querido. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que a criação é fundamental. Se a criação falhar, pais precisam criar os filhos no Senhor, porque não são sultões. Pais não têm que, não, meu filho não vai casar com essa menina não. O quê? Você está maluco? Passou essa época, tá? Você ia na casa do vizinho e arranjava o casamento. Né, que sua filha tinha 6 meses, você falava com o vizinho: seu filho tem 1 ano, eles vão casar. Fechou? Passou essa época, filho. E deixa eu falar um negócio para você. Você não escolhe genro, porque não vai casar com você. Não dá para escolher. Não vai casar com você não. Quando eu fui pedir o meu sogro para casar, eu estava namorando, já tinha 1 ano. Então a gente decidiu casar. Vamos casar? Vamos casar. Chamei meu sogro. E aí meu sogro, pois não, falei: eu estou querendo casar com a Bia. A gente está querendo marcar o casamento, vim conversar com o senhor, pedir autorização do senhor. Quero pedir a filha do senhor em casamento. Que aí a gente vai marcar o noivado e o casamento. Ele falou: olha, Lu, eu acho que não é a hora ainda não vai dar não. Eu falei: mas por que não? Eu fiz alguma coisa de errado, chateei o senhor. Ele falou: não, você é um menino bom, não é isso não. Ele até falou comigo no dia, assim, eu nunca esqueço disso, foi para mim uma vitória, né, quando ele disse assim: eu queria ter 10 filhas se eu tivesse 10 genros igual a você. Mas não é isso não. É que a Bia não sabe fritar um ovo.
não foi criada para isso. A gente só estudou na vida até agora. Não sabe fritar um ovo. Falei, pai, o negócio é o seguinte, que eu chamo meu sogro de pai. Eu falei, pai, cara, você não acha que isso aí já é comigo? Eu que tenho que saber se eu estou disposto a esse negócio. Então, aí, o senhor não pode definir isso. Com todo respeito ao senhor, mas é bom que o senhor me diga, mas eu que tenho que decidir isso aí, cara. Nós dois. Se a gente vai enfrentar essa junta. E de fato, hoje, eu sou um excelente cozinheiro. Enfrentamos a situação. Foi bom, meu sogro me avisou, né? Cozinho muito bem hoje, modesta parte, cozinho muito bem. Né? E ele estava certo, não sabia mesmo não. Muitas vezes eu tive que aprender junto, vamos aprender junto. Foi legal, porque assim, culinariamente nós crescemos juntos, né? Um ensinando o outro ali alguma coisinha. E foi isso que aconteceu. Depois da minha palavra, ele falou, não, então tá bom, tem certeza? Tem. Porque minha filha é espetacular, mas não foi criada para ser uma dona de casa. Eu falei, não, estou ciente. Estou ciente. Beleza. Não cabia a ele se ia casar ou não por isso. Isso não cabia a ele. E ele entendeu isso. Os pais têm que entender. Ah, mas eu não gostei desse menino. Mas você mesmo tem que gostar. E cá entre nós, filho, vou falar a verdade para você. Se eu fosse pai, estou vendo ali o Orlando do lado da Júlia. Se fosse pai da Júlia, gente, não ia ter genro num mundo adequado para mim. Não ia. A vontade é a seguinte, e aí, quer namorar minha filha? Sim, senhor. Vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer 5 perguntas teológicas. Se você me responder as 5, está aprovado. Primeira, fale sobre a relação entre o supralapsarianismo e o infralapsarianismo do ponto de vista calvinístico. Para já dizer assim, tchau, vai com Deus. Mas não é a gente que escolhe isso aí não, gente. São os meninos. 4º lugar. Um filho que honra os pais procura não gerar tristeza. Vai procurar sempre dar alegria. Provérbios capítulo 10, abre aí. Provérbios capítulo 10. A Bíblia vai dizer que o filho sábio faz o quê? O que diz aí? O filho sábio alegra o seu pai. Mas o idiota, mas o insensato, é a tristeza da sua mãe. A palavra tristeza aí é a palavra peso no hebraico. Faz a mãe ficar pesarosa, sem energia, de tanta tristeza. Cabisbaixa, sem ânimo. E é engraçado que o original hebraico aí, a palavra hakam, sábio, é uma palavra que indica prática, uma sabedoria prática, uma pessoa que age corretamente, no dia a dia. Ou seja, filho só deveria gerar tristeza se não tivesse jeito. Se não houvesse outra forma, uma doença, uma situação inevitável, uma circunstância, um acidente. Jamais seja a tristeza dos seus pais. Você não pode ser a tristeza dos seus pais. Eu já fui. É um peso muito grande para carregar. Eu me lembro até hoje, chegava em casa, minha mãe chorando, tentando disfarçar que estava chorando, porque não sabia se eu ia chegar vivo ou não. Fiz a minha mãe chorar 2 anos, direto. O dia que o meu pai falou que ele não, a partir daquele dia, ele não falaria mais comigo, porque tinha descoberto que eu estava usando drogas. Eu vi meu pai chorar igual uma criança. Eu nunca tinha visto meu pai chorar daquele jeito. E o meu coração foi insensível. Na verdade, em alguns momentos daquele dia, eu até senti prazer. E Deus teve misericórdia de mim. Sofri amargamente.
por ter feito aquilo tudo aos meus pais. Estou para te dizer que eu sofri muito mais do que eles. Eu sofro até hoje. Eu tenho pesadelos até hoje. Até hoje eu acordo de madrugada, com a Bia me acordando, está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo. E eu acordar de olhar para o meu corpo assim, ó. Porque eu estava sonhando, estava sendo metralhado. Até hoje eu tenho sonho. Tem problemas de saúde por conta da cocaína. Sofri muito, vi muita coisa que eu não deveria ter visto. Tudo porque desprezei os meus pais. Tudo porque voltei as costas para os conselhos deles. E tudo porque eu os fiz sofrer. Quando nós fazemos os nossos pais sofrerem, porque queremos fazer, porque não estamos dando importância para isso, as mãos de Deus se voltam contra nós. Porque estamos quebrando a palavra. Nós não podemos fazer isso. Qual foi a última vez que você ouviu do seu pai, de sua mãe, disse, olha, isso é uma alegria para mim. Orgulhoso de você, filho. Ah, pastor, meu pai nunca fala isso. Não vai falar nunca, vai morrer sem falar. Porque tem pai que é durão mesmo, né? Tem mãe também que é durona. Mas se você tiver a oportunidade, cuja eu não tenho, mas procure os seus pais, né? Diga, e aí, o que eu poderia fazer para dar mais alegria para o senhor, para a senhora? Se ele disser assim, ou ela, nada. Você já me dá toda a alegria que um pai poderia querer, uma mãe poderia querer. Dê um glória a Deus, você está no caminho certo. Se disser, olha, isso aqui você poderia fazer, procure fazer. É nobre, desde que seja bíblico. Provavelmente sua mãe vai falar assim, igual a minha falava, ô cachorro, vê se você aparece mais vezes aqui. Minha mãe falava assim comigo. Larga de ser sem vergonha, larga de ser cachorro, você aparece mais aqui. Você passa aí na Dutra para pregar fora lá no Rio e você não para aqui para almoçar comigo. Larga de ser sem vergonha. Não, mãe, eu saí de Taubaté na correria e não deu, eu tinha que estar lá às 6 horas da tarde, não interessa, saia mais cedo. E a Beatriz, querido, para acordar às 5 horas da manhã, é um parto. Então eu tinha que ficar, né? Como é que eu faço? Então, uma vez eu acordo a Bia, a outra não. O negócio é ruim. Rapaz, quer arrumar um problema é acordar a Bia. Tanto é que a corneta aí, a Bia vai ficar sem falar com o Jones uns 15 dias aí ainda. Estou brincando. Pergunte. O que eu posso fazer para dar mais alegria para o senhor, para a senhora? Isso é uma pergunta que a gente sempre precisa fazer aos pais. Sempre. E se a resposta for bíblica, vá que vá. Isso vai ser bom. Provérbios 20. Abra aí, último lugar. Provérbios 20, versículo 20. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. A palavra trevas no hebraico também era usada para a parte negra dos olhos, a pupila. Realmente a parte escura. E aí envolve tudo, xingar pai e mãe, bater, gritar, maltratar. Isso é loucura, biblicamente falando. Isso é loucura. Um filho perdeu completamente a decência espiritual se ele faz isso. Se você andar por esse caminho, sua vida será trevas. Trevas. Amaldiçoar os pais, viola o 5º mandamento. E isso exigia pena capital. O filho morria apedrejado por isso. Zombar deles, amaldiçoados com imprecações, palavras ásperas,
tomar a casa deles para uso próprio, expulsá-los do lar. Provérbios 19, 26 vai falar disso, de atos semelhantes. Nós não podemos trabalhar dessa forma com os nossos pais. A questão do sentimento tem que ser sempre um sentimento de honra. Honrar é a ideia de colocar acima, em primeiro lugar, e não depois. Ah, pastor, você não conhece minha mãe. Não, eu já tratei gente suficiente para conhecer praticamente todo tipo. Eu sei que tem mães aí que, olha, só a graça. Eu trato gente com trauma por causa de mãe. Trato gente com trauma por causa de pai. Eu sei que é difícil, mas faça a sua parte. Obedeça você ao Senhor. Se os seus pais não obedecem, você obedeça. E não só obedeça, faça de tudo para que quem esteja com você faça o mesmo. Não seja um empecilho para o seu marido, para a sua esposa, para o seu genro, sua nora. Honrem seus pais também. Olha, eu recebi uma pessoa um tempo desse atrás aí que me disse: pastor, estou com um conflito para resolver, não sei como é que eu faço. O que houve? Ó, meus sogros não aceitam que nós não almocemos lá no domingo. E meus pais também não. E agora a gente estabeleceu um negócio. Nós não vamos almoçar em lugar nenhum mais. Nós vamos almoçar em casa. Porque se eu vou para casa da minha sogra, meu pai reclama, minha mãe. Fica sem falar comigo 2 semanas. Se eu vou para casa dos meus pais, os meus sogros... Falei, gente, que problema. O que a gente faz? Falei, mole, isso aí é moleza. Vocês vão comer na casa de um primeiro, e vão falar o seguinte, ó, a partir de hoje nós vamos vir de 15 em 15 dias. Quando der de 15 em 15 dias, que tiver outro BO no meio, não tem como vir. Não tem como vir aqui, porque ele tem o pai dele também, tem a mãe dele também. Então, se vocês quiserem, vai ser assim. Se não quiserem, a partir de hoje, ele não vem mais. O que vocês preferem? Gente, é pai e mãe. Falei para eles. Pai e mãe vai falar, tá bom, fazer o quê? Vai fazer o quê? Tá bom, melhor isso do que nada. E morreu a história. Pastor, a gente não tinha pensado nisso, que até hoje a gente não bateu o pé. Então, tem que bater. É porque a gente não queria desrespeitar filhos. Não está desrespeitando, não. Vocês são casados agora. Tem nada na Bíblia que diga que vocês têm que ir lá de semana em semana, nem de 15 em 15 dias. Mas tem que ir. Então, chega lá e estabelece. Acabou. Fizeram isso aí. Só que teve um lado que o pai e a mãe falou assim, ideia de quem disso aí? Essas horas, cara, a gente tem que ficar calado, gente. Tem que ter sabedoria. Meu pastor está me orientando, pronto. Se me ver na rua, me atropela. Se me vir, vai me atropelar aí. Uma coisa é amaldiçoar pai, é desrespeitar pai, é querer bater em pai, né? Ou mãe, vice-versa. Ou outra coisa muito diferente é estabelecer limite também. Espera aí, agora eu casei. Negócio, tem pai que quer mandar nas finanças do filho. Perdeu a noção, espera aí, não, que não. Aí tem mãe que quer falar o que a nora vai vestir. Que negócio é esse? Não. Você tem que dar um jeito. Mãe, eu resolvo aqui. Isso aí não cabe a senhora. A não ser que esteja desrespeitando a família. Negócio realmente macabro, assim. Aí, né? Pombagira montada. Aí não tem jeito. Aí tem que chegar junto. Porque o filho que tratar o pai com desprezo e desrespeito dessa forma, vai ter sua lâmpada apagada, vai andar nas trevas. É isso que o texto está querendo dizer. Não dá para desrespeitar pai e mãe. Não dá para ser assim. E aí, para a gente terminar, Provérbios 30. Só para a gente acabar de fechar essa parte aí. Provérbios 30, versículo 17. Isso aqui é uma daquelas expressões gerais, poéticas, né? Provérbios é um livro poético.
Então ele vai usar de figuras de linguagem para mostrar algumas coisas para nós. E o texto diz assim, Provérbios 30, 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Ou seja, vai ter uma vida arruinada, desgraçada, sem luz, aqueles que desprezam seus pais, aqueles que amaldiçoam, desrespeitam, xingam, maltratam os seus pais. Está muito claro para a gente o tipo de vida que quem faz isso vai ter. Por isso que honrar pai e mãe é uma bênção. Faz com que a gente viva mais. Vamos orar? Você precisa ser um filho melhor? Tem alguma pendência para resolver com seus pais? Se tiver, não precisa ficar com vergonha não, também já tive. Você pode ficar em pé que eu quero orar por você. Se tiver alguma coisa aí que você precisa melhorar, que você percebeu hoje, eu vou aparecer mais lá. Eu vou tratar algumas coisas com os meus pais aí que eu preciso tratar. Eu vou ter que me mudar alguma coisinha. Tem. Você pode ficar em pé, eu vou orar por você. Se Deus falou com você hoje, atitudes que você vai ter que tomar, de repente você vai ter que voltar lá, vai ter que bater um papo, vai ter que pedir perdão. Eu vou pedir a Deus para Ele dar direção, para lhe dar a capacidade de fazer isso com tranquilidade. Você precisa perdoar seu pai, sua mãe, porque eu sei que tem pai que realmente pisa na bola, tem mãe que realmente pisa na bola, e às vezes até com boa intenção, às vezes nem com boa intenção, mas o importante é que o seu coração esteja limpo. Você precisa perdoar alguma coisa, precisa melhorar em alguma coisa. Então, quero orar por você. Senhor Deus, que os teus filhos recebam de ti a orientação para o que for necessário, mas que essas questões sejam resolvidas, que eles não mais carreguem historicamente essa mágoa, ou até mesmo essa displicência, porque existem duas situações aqui, dois elementos importantes a serem considerados: filhos que precisam mudar e filhos que precisam perdoar, e que tu estejas agindo das duas maneiras aqui, trabalhando idiosincraticamente em cada um, que haja direção para cada um, e que em nome de Jesus possamos ver esses relacionamentos serem curados, tratados, que atitudes sejam melhoradas, santificadas para a glória do Senhor. Nós te pedimos isso. Abençoe-os, ó Deus, a vida dos teus servos que estão em pé aqui, que precisam da ajuda do Senhor. Nós colocamos os teus servos nas tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém.